Oh, que música incrível, família! Viva intensamente assim, até no céu morar, enfim. Amém. Quem quer ir para o céu? Amém. Eu quero ir para o céu também. Mas para irmos para o céu, precisamos viver intensamente assim, amém? Amém. Então precisamos cantar com mais fogo para Deus. Amém. Vamos ter uma oportunidade ainda de cantar mais uma canção no fim desse culto, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Lucas Vermelho. Ontem fomos para a praia, ficamos um dia na praia jogando vôlei, foi muito bom. Fizemos estudo bíblico com o Brian, com o Oliveira, foi muito incrível. O Murilo comprou um terno novo. Uau! O Murilo está com uma nova vestimenta, uma nova skin, né, Murilo? Amém. Nós somos uma igreja da Bíblia. Amém. Eu não sei se você percebeu isso até agora. Amém. Mas nós acreditamos na Bíblia, amém? Amém. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Não acreditamos... Quem não acredita que só a Bíblia é a palavra de Deus? Os muçulmanos não acreditam nisso. Os budistas, os testemunhos de Jeová, os mormons, mas nós acreditamos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Amém. Tem igrejas que acreditam que só o Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas nós somos uma igreja da Bíblia, não uma igreja do Novo Testamento, amém? Amém. A Bíblia não fala sobre uma igreja do Novo Testamento. Não. Apenas uma igreja da Bíblia. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 20, que a igreja deve ser fundamentada nos apóstolos. Quem são os apóstolos? O Novo Testamento. E nos profetas. Quem são os profetas? O Antigo Testamento. Então a nossa igreja é fundamentada no Novo Testamento e no Antigo Testamento, amém? Ainda que quando você vai ter seu tempo com Deus e você vai ler Levítico, você talvez não tire muitas coisas de lá, mas aquilo é a palavra de Deus. Tem muitas coisas no Antigo Testamento que nós na igreja precisamos aprender. E você vai ver que tem tantas coisas incríveis no Antigo Testamento. Tem uma passagem, irmãos, lá em Neemias, que as pessoas, os irmãos, eles estavam buscando mulheres fora do povo de Deus para se casar. O que Neemias faz? Ele puxa os irmãos pelo cabelo e bate nos irmãos. Você vê que tem coisas tão malucas no Antigo Testamento. Mas claro que hoje temos o amor de Jesus Cristo, amém? E às vezes temos vontade de fazer isso com alguns irmãos, amém? Para que eles se mantenham puros, mas fazemos com amor, amém? Gálatas 4, versículo 16. Vamos pregar. Prega, mano. Prega, irmão. Vamos, Lucas. Espero que você tenha trazido a sua Bíblia hoje, amém? Vamos lá, Lucas. Prega a palavra. Teve um estudo bíblico que eu não trouxe a minha Bíblia essa semana. E eu usei a do Antônio. E o Antônio ficou sem Bíblia. Gálatas 4, versículo 16. A Bíblia diz: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Isso é uma pergunta que Paulo faz para a igreja na Galácia. Tornei inimigos de vocês por dizer a verdade. Paulo diz que se tornou inimigo de algumas das pessoas que estavam lá, simplesmente pelo fato de dizer a verdade. Uau. Você fará inimigos quando você dizer a verdade. Você fará inimigos. Eu faço inimigos por dizer a verdade. Tem pessoas que não conseguem aguentar, suportar a verdade da palavra de Deus. Mas no fundo, elas não conseguem aguentar a verdade sobre elas mesmas. Por isso que elas não aguentam a verdade da palavra de Deus. Porque a Bíblia revela onde você está, quem você é. E quando as pessoas não suportam a verdade da Bíblia, elas não suportam elas mesmas, na verdade. O estudo da Bíblia, irmãos, traz salvação. A tua opinião não. Uau. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua opinião não traz salvação. Não. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua interpretação não. Não. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua interpretação não. Não importa a sua interpretação. Vamos lá, Lucas. A Bíblia não precisa ser interpretada. Não. A Bíblia se auto-interpreta, amém? Como nós sabemos a Escritura, em 1 Pedro 2, versículo 20, a Bíblia se auto-interpreta, amém? A Bíblia não precisa da minha interpretação ou da sua interpretação. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua própria experiência não.
Uau. O estudo da Bíblia traz salvação. A tua própria experiência não. Nós não vivemos nossa vida baseada nas nossas experiências, mas baseada na Bíblia. Porque tudo pode acontecer com você. Tem coisas que às vezes acontecem com a gente que a gente nem sabe que acontece com a gente. Tem coisas que acontecem com a gente e na verdade nem aconteceram com a gente. As tuas experiências podem te enganar. A Bíblia não. Amém? Estudo da Bíblia traz salvação. E esse vai ser difícil para algumas pessoas ouvirem isso. Amém? Foi difícil para mim, por muito tempo ouvir isso. Mas o estudo da Bíblia traz salvação, os teus sentimentos não. Os teus sentimentos não. Nós brasileiros, portugueses, latino-europeus, latino-americanos, africanos, nós somos muito sentimentais. E isso é errado. É bom ser emocional, mas não sentimental. Emocional é ter emoções. Sentimental é ser guiado pelas suas emoções. O estudo da Bíblia traz salvação, os teus sentimentos não. Jesus queria ir para a cruz? Não. A Bíblia deixa muito claro. Jesus ora a Deus, Deus, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O sentimento de Jesus não era de ir para a cruz, mas ele ora a Deus para que Deus mudasse os sentimentos dele e que a vontade de Deus fosse feita acima dos seus próprios sentimentos. Amém. Não importa o que você sente. O que você sente é verdadeiro, mas não necessariamente é verdade. O que eu sinto muitas vezes é verdadeiro, mas não necessariamente é a verdade. Ontem, por exemplo, eu tive vontade de comer 5 francesinhas. A gente estava na praia, eu joguei vôlei, né? E eu não comi 5 francesinhas, mas esse era o meu sentimento. E se eu fizesse isso, não me faria bem, porque os meus sentimentos nem sempre são a verdade, amém? Eu sinto que no meu casamento nós estamos indo em direções opostas. Quem já ouviu alguém falando isso? Estamos indo em direções opostas, então sabe, eu acho que a melhor coisa para se fazer é nos divorciarmos. É o que pessoas sentem no casamento, mas não necessariamente isso condiz com a palavra de Deus, amém? Amém. Seus sentimentos podem ser sinceros, mas você pode estar sinceramente errado. Muito bom, irmão. Eu não duvido que você sinceramente acredita no que você sente, mas não necessariamente isso é a verdade, amém? Amém. O que é enganoso, a Bíblia diz em Jeremias? O coração nosso é enganoso. Sim. O coração nos engana muitas vezes. Nós sentimos vontade de fazer coisas, mas na verdade isso pode nos enganar. Verdade é diferente de sinceridade. São duas coisas totalmente diferentes. A gente acha que é a mesma coisa. Mas eu posso sinceramente acreditar que esse teto aqui é cor de rosa. Eu sinceramente acredito nisso. Com todo o meu coração. Eu olho para esse teto e eu vejo cor de rosa. Mas esse teto, ele transmite a cor rosa? Não. Não transmite. A verdade é diferente da sinceridade, amém? Vocês estão muito quietos. Não. Estamos contigo. Estão comigo? Prega. Ok. Pensativo. Ok. O Antônio, por exemplo, acredita sinceramente que o Pelé não foi o maior jogador da história. Vergonha. Ele sinceramente acredita. Eu converso com ele fala isso com convicção. Mas isso não é a verdade, amém? Todos nós sabemos disso. O Pelé é o melhor. É o Pelé o melhor da história? Não. Ou é o Maradona? Não. O Maradona? É o Cristiano Ronaldo? Tiago 4, versículo 6. Vamos lá, Lucas. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala quem é o melhor, amém? Mas nós podemos pegar as estatísticas, né? E pela verdade saber quem é o melhor, né? Quem fez mais gols, quem tem mais Copas do Mundo, mais ou menos. Eu vou parar por aqui, né? Tiago 4,6, a Bíblia diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que nós vamos falar hoje na pregação? Sobre orgulho. Esse é o tema da pregação, do orgulho. Deus concede graça a quem? Aos humildes. O que é que nos salva? É a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus tem o poder de nos salvar. E Deus só concede essa graça a alguém se a pessoa for humilde.
Ou seja, ser orgulhoso é literalmente comprar a passagem para ir para o inferno. Porque é você não querer ter a graça de Deus. Porque Deus só concede graça aos humildes. Se você não for humilde, você não será salvo. Você pode vir para a igreja, e isso vale para mim também. Eu posso vir para a igreja, eu posso pregar, eu posso fazer tudo. Eu posso até ser humilde e me submeter uns aos outros aqui, mas em casa ser outra pessoa. E ser orgulhoso. Se você não tomar a decisão hoje de ser humilde, a sua salvação estará em jogo. Se você tem sido chamado de orgulhoso, ou tem percebido que é orgulhoso, você está muito bem encaminhado para o inferno. Vamos lá, irmão, ensina. Porque o orgulho, a Bíblia diz em Provérbios, que é como um colar. O orgulho é como um colar. Quem já usou um colar? A Helen já usou vários colares, né? Eu não gosto muito de usar colar, mas já usei colar numa fase minha da adolescência. Né? E quando eu tinha o meu colar, muitas vezes eu dormia e acordava com ele e nem via que ele estava lá, o meu colar. Eu nem percebia, mas as outras pessoas me viam, elas viam o colar em mim. Sim. Elas percebiam sem que eu mesmo percebesse que eu estava com o colar. Assim é o orgulho. Você não percebe que você é orgulhoso, mas as outras pessoas ao redor percebem que você é orgulhoso. Nós precisamos hoje tomar uma decisão de sermos humildes. Amém? Amém. Humildade é uma decisão. Ninguém é humilde. Não. Se você fala que você é humilde, você está sendo orgulhoso já. Sim. Ninguém é humilde. Não. Ninguém. Nós somos orgulhosos por natureza. Por quê? Porque o orgulho é a raiz de todos os pecados. Se você peca, você já é orgulhoso. Você acha que o que você está fazendo é... Ou seja, todos nós somos orgulhosos. Sim. Nós precisamos vestir a humildade. Humildade é algo que nós nos vestimos. Nós tomamos a decisão de sermos humildes. Amém? Amém. Se você se considera humilde, essa pregação é para você. Porque você é orgulhoso. Amém? Se você se considera orgulhoso, talvez tenha mais esperança para você. Amém? Essa pregação também é para você. Todas as conversões na Bíblia se baseiam em alguém ser ensinado por outra pessoa. É necessária humildade para sermos salvos. Paulo foi ensinado por Ananias. O eunuco foi ensinado por Filipe. O carcereiro foi ensinado. O Apolos foi ensinado por Priscila e Áquila, por um casal de pessoas. Ou seja, ser salvo implica ser humilde. Amém? Um discípulo de Jesus, a palavra discípulo significa aprendiz. Uma vez discípulo, sempre discípulo. Sim. Nós sempre aprendemos. Se você acha que os estudos de princípios básicos foi o que te ensinou e agora você já sabe de tudo, eu tenho uma notícia interessante para te contar, mas você sempre será um aprendiz. Você sempre vai estar aprendendo com o seu discipulador. É impossível ser um discípulo sem ser discipulável. Nós precisamos ser discipuláveis não só pelo nosso líder, não só pelo quem nos discipula, não só por quem lidera a nossa república, nós precisamos ser discipulados um pelos outros. Amém. Uns pelos outros. A Bíblia diz, submetam-se uns aos outros na igreja. Então, se alguém vem para você e te diz algo que você precisa mudar, aceite isso, amém? Amém. E seja humilde. Amém. Uma atitude de alguém que é orgulhoso, a pessoa não toma notas. Porque acha que já sabe de tudo, né? O que me inspira muito é o Michael Hart aqui. Ele tem 35 anos na fé, irmãos. E ele está tomando notas aqui agora com o caderno branco. Se você acha que você já sabe de tudo e não precisa tomar notas, você é alguém orgulhoso. Amém? Você precisa ser humilde. Amém? Amém. Título da pregação: a concessão dada por Deus. A concessão dada por Deus. Qual é essa concessão dada por Deus? É a salvação, é a graça. E Ele só vai dar se você for humilde. Se você for humilde. Eu sou orgulhoso, irmãos. Mas antes de ser discípulo, eu era muito mais orgulhoso. E até no meu começo da vida como discípulo, eu era muito orgulhoso. Kingdom Kid, né? Uma pessoa muito orgulhosa. A Ana me conhece no comecinho da minha vida como discípulo. Eu era muito... E eu achava legal ser orgulhoso. Eu achava fixe. Eu achava que humildade é algo para quem é pobre. Aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é pobre. Eu sou alguém orgulhoso, né? E a pessoa chegava para mim e falava, Lucas, você é muito orgulhoso. Eu, obrigado. Eu sei, eu sou alguém orgulhoso. Irmãos, a gente tem a ideia totalmente errada do que é ser orgulhoso e do que é ser humilde, amém? Olha lá em Mateus 11, versículo 29.
Vamos. Vamos ver como era Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos, Lucas. Mateus 11, 29. Pega, irmão. Prega, mano. Vocês tinham que ver meu Instagram, esse era só foto minha. Só. Era eu na minha selfie, só foto minha. Eram 8 fotos seguidas só minha, com poses diferentes, em lugares diferentes. Era só eu ali. Por quê? Porque era tudo sobre mim. Eu queria atenção, eu queria que as pessoas comentassem, nossa, quão bonito você está nessa foto. Era isso que eu queria. Eu era alguém super orgulhoso, irmãos. E aí eu casei com uma pessoa humilde. Amém. E ela me ajudou a ser mais humilde, amém? Olha lá em Mateus 11, 29. A Bíblia diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Às vezes a gente pensa, nossa, que orgulhoso é falar aprendam de mim. Não. Isso é alguém confiante. Aí ele tá falando, olha, aprenda de mim. Aprenda do que eu tenho para falar para vocês. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus Cristo, Deus, foi alguém humilde. Ele era Deus na terra, ele sabia fazer tudo na igreja. Ele poderia fazer a Santa Ceia, a pregação, tocar o violão, cantar, fazer. Jesus era perfeito, mas ele foi alguém humilde de coração. Você é humilde de coração? Uma coisa é ser humilde aqui no culto no domingo. Outra coisa é ser humilde no seu coração, nos seus pensamentos. Ah, mas eu não falo os meus pensamentos. Mas Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que está no íntimo do seu coração. E se você é alguém humilde. O cristianismo não começa aqui no domingo. O cristianismo começa dentro da sua casa. Com talvez seus pais, talvez com seus filhos, talvez seu esposo, com a sua esposa, numa república. O cristianismo começa dentro da sua casa. Amém? Amém. 2 Crônicas 7, versículo 14. Não precisa ir lá, mas a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ainda no Antigo Testamento, Jesus perdoava os pecados das pessoas quando elas se humilhavam perante Deus. Não é diferente hoje em dia. Quando nós somos humildes, é quando Deus concede a graça dele pra gente, amém? Amém. Deus humilhava o povo de Israel, porque o povo de Israel não se humilhava perante ele. Deus, às vezes, nos humilha porque nós não nos humilhamos perante a Deus. Um grande exemplo de Deus humilhando a humanidade foi o coronavírus. Quem lembra do coronavírus? Sim. Parece que foi ontem, né? Em 2020, em março, eu lembro que eu fui para a faculdade e não tinha mais aula. Tava a gente vendendo máscara na rua, vendendo... e eu não sabia o que estava acontecendo, mas era Deus humilhando a humanidade. Era Deus humilhando a humanidade. Deus, a Bíblia diz, ele destrói os nossos ídolos. Se seus ídolos eram os atletas, eram jogadores de futebol, Deus fechou os estádios. E você não conseguia mais... Tá? E teve uma época que não teve jogos de futebol. Se os seus ídolos eram os artistas, eram os cantores, Deus fechou os shows, fechou os concertos. Se os seus ídolos eram o dinheiro, Deus destruiu a economia. Todo mundo ficou sem emprego, a bolsa de valores caiu, foi um desastre. Se o seu ídolo era a igreja, Deus fechou as igrejas. O seu ídolo pode ser a igreja hoje, e não adorar a Deus, mas adorar a igreja. Deus destruiu os ídolos. Olha lá em Tiago 4, versículo 10. Vamos lá, Lucas. Pega, irmão. Vamos, Lucas. Tiago 4,10, a Bíblia diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Humilhem-se diante de Deus, e Ele os exaltará. Não, e a Bíblia não diz, não sejam humilhados por Deus, e Deus vai te exaltar. A Bíblia diz, humilhe-se diante de Deus, e Deus vai te exaltar. Às vezes nós somos humilhados na vida, acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente é humilhado por Deus e a gente começa a esperar o momento que Deus vai exaltar a gente. Agora eu fui humilhado por Deus, aconteceu algo terrível e agora eu vou esperar para que Deus me exalte. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Não é sejam humilhados por Deus e Ele vai te exaltar. É humilhem-se perante Deus.
Humilhem-se perante Deus. Você pode ser humilhado por Deus e continuar orgulhoso. Você pode ser humilhado por Deus e não se humilhar perante a Deus. São duas coisas diferentes. Amém? Amém. Ser humilhado não significa se humilhar. Muitas pessoas que são orgulhosas, elas são vistas como pessoas, às vezes, burras. Porque as pessoas, elas continuam no mesmo erro, fazendo a mesma coisa, no mesmo pecado. Se você está no seu discipulado com alguém, e a pessoa já está há 2 meses com o mesmo pecado, há 3 meses com o mesmo, há 4 meses, essa pessoa é alguém orgulhosa. O pecado não é nem esse pecado que ela está. O pecado é o orgulho. É a falta de mudança. É a falta de se humilhar perante a Deus e de temer a Deus. E de temer a Deus. Existem vários tipos de orgulho, irmãos. Existem, na verdade, do grego, 6 tipos de orgulho. Glória a Deus. Uau. 6 tipos de orgulho, ok? Deus, ele faz muita questão de falar sobre orgulho na Bíblia. Por quê? Foi esse o pecado de Satanás. Sim. Né? Ele se achou Deus. Ele se achou melhor que Deus. E por isso que tudo aconteceu. O primeiro tipo de orgulho que está na Bíblia é a palavra uferania, para quem está anotando aí. Uferania. Essa palavra do grego é traduzida como arrogância. É quando você se exalta perto de alguém. É quando você tem a necessidade de se exaltar e de falar bem de você mesmo para as pessoas que estão com você. O segundo tipo de orgulho é alazoneia, que se traduz como falsa pretensão. Quando você quer passar uma boa imagem para alguém com a intenção de impressionar alguém. Esse é o segundo tipo de pecado, de orgulho que está na Bíblia. São aquelas pessoas, você já viu, aquelas pessoas que têm um carro super luxuoso, né? Uma vida super de ostentação, mas a pessoa não tem nem o que comer. Ou seja, esse é um tipo de orgulho. Sim. Quando a pessoa quer passar uma boa impressão e é uma falsa pretensão. Porque a pessoa não é assim. Mas ela parcelou o carro dela em 60 vezes e é um carro super, super caro. Não é pecado ter um carro caro, amém? Não. Mas se você tem as condições de ter isso. Se você não tem, você não precisa passar uma falsa impressão para outras pessoas. Terceiro tipo de orgulho é o philodoxos. Significa amor pela fama. Desejo por honra. Desejo de ser reconhecido pelas pessoas pelo seu status. Esse pecado são pessoas, por exemplo, que querem alcançar um alto cargo para poder receber a honra e poder ser visto pelas pessoas pelo alto cargo que ela adquiriu. Irmãos, o nosso sonho aqui na Igreja de Lisboa é daqui 10 anos a igreja ter 10 mil discípulos. Vamos lá. Esse é o meu sonho. Sim. E um dia, quando a igreja tiver 10 mil discípulos, o Antônio vai estar pregando aqui para todo mundo. Amém? Depois de 10 anos. E o meu sonho é um dia chegar pelas portas da igreja, sentar no fundo, ver tudo isso e as pessoas perguntarem: quem é você? As pessoas reconhecerem mais a Deus do que a nós. Amém. É isso, esse é o coração que a gente precisa ter, cada um de nós aqui. Amém. É querer que as pessoas adorem a Deus e não te reconheçam pelo que você fez. Amém? Amém. Quarto tipo de orgulho chama ipso. É parecido com uferania. É você querer se elevar, mas é uma outra palavra que os gregos inventaram para o mesmo tipo de orgulho. Amém? O quinto tipo de orgulho, atimia, do grego. Atimia é o desprezo e a falta de respeito por outras pessoas. Isso é orgulho. Quando você despreza alguém pelo fato, talvez, dela ter uma certa nacionalidade, que não é a mesma que a sua, pelo fato, talvez, da pessoa ser jovem, mais jovem que você, isso acontece muito, né? A gente desprezar outra pessoa por ela ser mais jovem do que a gente. A gente não querer ouvir os conselhos, não querer ouvir a pessoa porque a pessoa é mais jovem. A Bíblia diz em Timóteo: não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Amém. A Bíblia diz: não deixe que as pessoas façam isso com você. Então, é literalmente, quando isso acontecer com você, você precisa não deixar com que isso aconteça, amém? Amém. Esse é o quinto tipo de orgulho, é você desprezar alguém pela pessoa ser jovem. As coisas que eu mais aprendi com alguém são com os adolescentes, com as pessoas mais jovens. Você consegue aprender muitas coisas com as pessoas. Nós temos aqui a Maria, que tem 14 anos, né? A Maria pode ensinar cada um de nós aqui. Amém? 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 Ok, amém. Sexto tipo de orgulho, pirgos.
Pirgos é uma metáfora usada na Bíblia para orgulho. Por que metáfora? Porque a palavra Pirgos do grego significa uma torre. Ou seja, quando a Bíblia usa essa palavra, ela quer dizer uma metáfora para o orgulho em si. Por quê? O que foi a Torre de Babel? Foram os homens querer estar acima de Deus, ou querer chegar nos céus. Ou seja, representa o orgulho da humanidade. Irmãos, o orgulho é a raiz de todos os pecados. Com certeza. Você ficar amargurado, por exemplo, com alguém, é você ser orgulhoso. É você não aceitar que Deus é soberano. E Deus sabe de todas as situações, e Ele faz isso para o nosso bem. E ainda que algo terrível aconteceu com você, isso foi para o seu bem. Por quê? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sim. Ou seja, você ficar amargurado com alguém, nossa, essa pessoa... Isso, na verdade, é um orgulho. Porque você não confiar em Deus e na soberania de Deus. Todos os pecados, a raiz é o orgulho. Amém? Temos 2 pontos aqui hoje. Vamos, irmão. Espero que vocês estejam acordados. Temos 2 pontos. O primeiro ponto é sobre o orgulho das pessoas céticas. E o segundo ponto é o orgulho religioso. E isso é o que a gente mais precisa prestar atenção aqui. Amém? Orgulho religioso. Primeiro ponto, orgulho cético. A Bíblia diz em Salmos 14, versículo 1, que o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Pessoas que não acreditam em Deus, de acordo com a Bíblia, são tolas, moralmente falando. Elas são orgulhosas. Olha lá em Tiago 3, versículo 13. Eu sou alguém cético, eu não sou uma pessoa como vocês que acreditam em Deus. Tem muita gente que acredita nisso, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso acreditar em Deus, eu consigo viver a minha vida sem Deus. Eu sou cético, eu prefiro acreditar no ceticismo. Você precisa ser cético do seu ceticismo. Você já foi cético do que você acredita que é ceticismo. Olha lá em Tiago 3, versículo 13. A Bíblia diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A Bíblia diz aqui, não abrigue no seu coração inveja ou ambição egoísta. Em outras traduções diz, não esconda no seu coração ambição egoísta. Às vezes nós podemos falar, mas eu não tenho ambição egoísta, eu não sei. Mas no nosso coração nós escondemos ambição egoísta. Não é errado ter ambição, amém? Precisamos ter ambição que a igreja vai crescer, que nós vamos crescer em todas as áreas, mas que isso seja altruísta e não egoísta. A Bíblia diz aqui também sobre inveja. Não inveje outras pessoas. Inveja não é tentar querer o que você tem, mas é tentar ter o que você quer. Isso é inveja. De novo, inveja não é tentar querer o que você tem, ou seja, você não está satisfeito com o que você tem, é tentar ter o que você quer. Isso é inveja, é você começar a invejar outras pessoas pelo que elas têm. Como se isso fosse, isso na verdade Deus deveria ter dado para você e não para aquela pessoa. Isso é inveja. Irmãos, nós não podemos ter inveja do mundo. Muitas pessoas, ainda mais nós estudantes, né, não podemos ter inveja do mundo. Eles vão para o inferno. Isso já é o suficiente, não é? Já é o suficiente não termos inveja de querer estar onde eles estão. Isso já é ruim o bastante. Aí você pode pensar, mas olha os meus amigos, eu vi os stories dos meus amigos que estão no mundo, eles estão lá em Ibiza, né, curtindo lá e fazendo tudo, mas depois eles vão para o inferno pela eternidade. Isso não é um bom negócio, amém? A pessoa trabalha de segunda a sexta para depois pagar o final de semana e ficar lá no... E depois ir para o inferno. Que isso não é um bom negócio. Nós precisamos amar as pessoas, amém? E não invejar o que elas têm. Amém. E não invejar o que elas têm. Irmãos, a Europa está em apuros. A Europa está em apuros. Você sabe o quão orgulhoso é dizer que não existe Deus? É muito orgulhoso fazer isso. E eu era ateu antes. Não acredito em Deus. Eu acreditava que não existia Deus.
As pessoas falam, prova que Deus existe. Prova que Deus não existe. Eu não consigo provar que Deus existe. Por isso que eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Mas eu admito que eu não consigo provar. Você não admite que não consegue provar que Deus não existe. Porque provar que Deus não existe, provar que Deus existe também não dá. Mas eu admito que eu não consigo provar e eu vivo pela fé. Agora, os ateus, eles vivem pela fé também. Pela fé que Deus não existe. Porque você precisa ter muita fé para acreditar que Deus não existe. Sim. Mas eles não admitem isso. Por quê? Porque eles são orgulhosos. Esse é o primeiro tipo de orgulho. É o orgulho cético. É o orgulho de dizer que Deus não existe. Vamos lá, Lucas. Que Deus não existe. Vamos lá. Eu não tenho vergonha de dizer que acredito em Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um cristão. Amém? Amém. De chegar para as pessoas na rua e falar assim, eu sou um cristão e eu quero te ajudar a ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos ter vergonha, irmãos, de falar que somos cristãos. Na nossa sala, no nosso trabalho. As pessoas sabem no seu trabalho que você é um cristão? As pessoas sabem que você acredita em Deus? Qualquer Deus que você consegue provar a existência é um ídolo. Se você consegue provar a existência de um Deus, é porque isso é um ídolo na sua vida. Porque Deus a gente não consegue provar. Nem se a gente quisesse... E eu nem quero provar a existência de Deus. Eu tenho medo de tentar provar a existência de Deus. Já viu aquelas pessoas que são religiosas e fazem várias equações para tentar provar a existência de Deus? Eu tenho medo de fazer isso. Porque Deus é todo poderoso. Eu tenho medo até de falar com Deus, muitas vezes. Porque nós precisamos ter um medo santo, que na Bíblia se diz como temor a Deus. Nós precisamos ter um temor profundo de Deus, amém? Amém. De Deus. Eu digo isso para você que é um discípulo, mas age como ateu. Nós podemos ser discípulos cristãos e agir como ateus, quando nós somos confrontados por alguém. Quando alguém abre a Bíblia para você e você diz, mas... E começa a se justificar, você está literalmente um ateu. Sim. Achando que a Bíblia não tem poder suficiente para te ajudar. Tem um experimento que foi feito, isso me trouxe muita atenção, de um etólogo. Ele fez, depois você pesquisa no ChatGPT aí, chama Universo 25. Universo 25 feito pelo etólogo John Calhoun, ok? O que ele fez? Ele criou um ambiente perfeito entre os ratos. Ele pegou vários ratos, ok? E colocou num ambiente onde tinha comida em abundância, tinha água em abundância, tinha tudo em abundância naquele ambiente. E ele começou a registrar as ações e o comportamento dos ratos naquele ambiente. E eles tinham tudo lá. Então, no começo, a vida ela era perfeita. Eles proliferavam, dava tudo certo, mas chegou um momento, em algum momento ali, e todas as coisas que eles tinham era tudo em abundância, desde o início até o fim do experimento que ele fez. Chegou um momento ali que os ratos começaram a brigar entre si. Mesmo com tudo, mesmo com comida, mesmo com água, mesmo com tudo que tinha lá, eles começaram a brigar entre si. O John Calhoun, que não é cristão, ele registrou que alguns dos ratos começaram a ficar extremamente agressivos entre os outros. Outros se tornaram reclusos e apáticos, se recluíram. Outros, ele diz que ele dita que esses ratos eles são considerados ratos belos, porque eles só se preocupavam em cuidar da aparência. Eles não se preocupavam em se relacionar com outros ratos, eles se excluíam e eles ficavam apenas tomando água, se exercitando e ficando na deles. Outro comportamento que ele notou foi que começou a ter canibalismo entre os ratos, mesmo com comida suficiente. Os ratos começaram a ser canibais. Outro comportamento, muitos desenvolveram comportamentos homossexuais, rejeitando o acasalamento. Muitos dos ratos começaram a ter comportamentos homossexuais, sendo que tudo estava certo. Até que chegou um nível no experimento que todos os ratos morreram. Porque eles não se acasalavam, não proliferavam, e o último rato, ele morreu nesse experimento. Mesmo que o mundo ali que foi criado fosse perfeito. Deus nos deu o jardim do Éden. Nos deu tudo o que a gente precisava naquele jardim. E mesmo assim, nós humanos fomos orgulhosos. Saímos daquele jardim. E hoje, muitos acreditam, isso é científico. Muitos sabem que a Terra hoje tem capacidade de suportar todos nós. Que não precisa ter fome, não precisa ter guerra, não precisa ter nada disso. Mas por que nós temos isso?
Homem é orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Nós temos ambições egoístas. Nós queremos mais. Nós queremos ver o sofrimento. Nós nos comparamos às outras pessoas. Nós nos exaltamos perante as outras pessoas. Porque o homem é assim. Mas Jesus é humilde. E se você tem Jesus no seu coração, você tem humildade no seu coração. Amém? Amém. Talvez você possa pensar, por que Deus me deu essa dificuldade? Talvez Deus te deu essa dificuldade porque senão você seria muito orgulhoso. Sim. E você não estaria aqui hoje. Eu vou dar um exemplo aqui do Brian. O Brian foi para a Itália tentar a cidadania italiana dele lá, né? E o que aconteceu com a cidadania italiana? Ela parou de funcionar. Agora você não pode mais ser cidadão italiano, mesmo se o seu avô ou bisavô for italiano. E foi uma situação difícil, porque o Brian estava lá, ele estava prestes a receber a cidadania. O que ele pensou? Eu vou para Lisboa. Eu tenho o meu primo lá, o Murilo, vou para Lisboa. E agora o Brian começou a estudar a Bíblia. E ontem, no estudo bíblico, o Brian falou que ele tomou a decisão de querer renascer para Cristo. Né? Se Deus não colocasse essa dificuldade no Brian, talvez ele não estaria aqui hoje. Talvez ele não estaria aqui hoje. Deus, ele nos deu condições perfeitas no Éden, mas o ser humano decidiu pecar. E aí os ateus falam, mas por que existe tanta maldade no mundo? Porque se Deus existe, então por que ele permite que as coisas aconteçam? Mas isso nunca foi a intenção de Deus. Deus criou o homem para estar no jardim. Eu nem sei como que era direito esse jardim, mas pela Bíblia foi incrível. Mas foi o homem que saiu de lá. E por isso que nós não temos condições perfeitas hoje. Amém? Amém. Segundo tipo de orgulho. Espero que estejam acordados. Sim. Segundo tipo de orgulho. Orgulho religioso. Orgulho religioso. Esse é o tipo de orgulho que Jesus mais pregava contra. Que Jesus era mais forte. Com os ateus, com os gentios, naquela época, Jesus, né, a prostituta, né, as pessoas que não eram, Jesus ele dava mais meio que misericórdia, a gente via. Agora, com os fariseus, com os religiosos, com os judeus, Jesus era casca grossa, né? Jesus pregava forte. Lá em Mateus 15, Jesus fala, hipócritas, fala para os fariseus. Quem vocês acham que são para se desviar da ira de Deus? Vocês adoram a Deus em vão. É isso que Jesus diz em Mateus 15, para os religiosos. As pessoas que acham que adoram a Deus, mas são apenas religiosos. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado aqui como igreja, para não termos um orgulho religioso. Olha lá em Atos 16. Vamos para o livro de Atos. Atos 16, versículo 11. Vamos lá, irmão. A Bíblia diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Aqui Paulo está falando junto com Lucas, porque Lucas está escrevendo tudo que Paulo está fazendo. Versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, ou seja, ela já temia a Deus. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Aqui nós vemos que Lídia, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo uma experiência com Deus antes, ela foi mesmo assim batizada. Ela foi humilde para entender o que Paulo estava para pregar para ela. Ela foi humilde para entender que ter sido religiosa, talvez ter ido para a igreja e tudo mais, não era o suficiente. Um grande exemplo disso na Bíblia foi Tiago, o irmão de Jesus. Né? Tiago, imagina você ser irmão de Jesus Cristo. Ser irmão de Deus. Não tinha como escapar. Às vezes, quando eu era criança, eu culpava minha irmã por algo que eu fiz. Não tinha como fazer isso com Jesus Cristo. Porque a mãe dele, ela sabia que Jesus é perfeito, amém? Jesus não peca. Ou seja, Tiago, ele foi irmão de Jesus Cristo.
E isso já tira muito do catolicismo, né? Porque a Maria não foi uma perpétua virgem. Não. Jesus teve irmãos, né? Sim. Então Maria não foi virgem para sempre, né? Sim, Jesus nasceu da Virgem Maria, mas ela não foi virgem para sempre, né? Sim. E Tiago, ele foi irmão de Jesus, mas Tiago não se converteu no começo. Tiago demorou um pouquinho. Por quê? Porque Tiago talvez tenha sido muito orgulhoso. Né? Ele não se converteu logo no começo, ele se converteu bem depois. Bem depois. Imagina você crescer com Deus e mesmo assim duvidar dele. Uau. Você cresce com Deus e isso é muitas vezes o que nós passamos, quem era religioso antes. Você cresce com Deus, você vai para as igrejas e mesmo assim duvida de algumas coisas da Bíblia. Duvida de Deus. Bora, Lucas. João 12, versículo 47. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. A verdadeira conversão é a conversão bíblica. João 12, 47. Pega. Vamos, Lucas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Então Jesus não veio para julgar. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Que juiz é esse? Vamos continuar lendo. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ou seja, Jesus não veio para nos julgar, mas o que vai nos julgar no último dia? A palavra de Deus, a palavra de Jesus. Ou seja, isso aqui é o que vai nos julgar no último dia. Não é a sua experiência com Jesus Cristo que vai te julgar no último dia e falar que você está salvo ou perdido. O que vai nos julgar é a palavra de Deus. Amém? Amém. Pessoas hoje, elas se colocam no lugar de Deus. E elas julgam quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem já ouviu a frase, todos os caminhos levam para o mesmo Deus? Sim. E você acredita em algo, é algo que você criou, e é algo que não está na Bíblia. Porque o que vai nos levar para o céu mesmo? O que vai nos levar para Deus? É a palavra de Deus. Isso que vai nos levar para os céus. Pessoas que começam a ler a Bíblia e a ter conhecimento, elas facilmente se colocam na posição de Deus. E começam a julgar as outras pessoas. Esse é o orgulho religioso. É você se colocar na posição de Deus. Acham que já conhece Deus porque foi para a igreja desde criança. Não. A gente conhece a Deus através das Escrituras. Sim. A Bíblia nos diz quem é Deus. A gente precisa se basear na palavra de Deus e não nas nossas experiências próprias. E aí, baseando nas nossas experiências próprias, nós nos colocamos no lugar de Deus. Imagina o quão ridículo seria se você chegasse para um brasileiro e você está querendo agradar o brasileiro e falar... Por você ser brasileiro, eu sei que você talvez não deva ter um mestrado ou uma graduação de uma universidade. E você julgar a pessoa. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós temos o Douglas aqui, que tem 3 graduações, né, de universidade e tem um ótimo trabalho. Imagina se chegasse para um português e falasse, julgando por você ser português, talvez você não saiba dançar, você não saiba cantar, você não é muito artístico. Você julgar a pessoa baseado no que você acha. E a Tatiana, por exemplo, é portuguesa e canta melhor que todo mundo. Né? É super artístico. Às vezes nós queremos julgar quem Deus é, baseado nas nossas experiências. E não em quem Deus fala quem Ele é, que é através da Bíblia. Para de julgar Deus. E achar, eu acho que o que Deus quer que eu faça é me mudar e ir para tal lugar. O que Deus quer que eu faça é terminar o meu casamento. O que Deus quer que eu... Você não sabe o que Deus quer que você faça até você abrir a Bíblia. Muito bom. Até você abrir a Bíblia. Isso é o que vai nos ajudar a entender quem Deus é. Amém? Amém. O orgulho religioso te faz julgar quem Deus é sem conhecer a Ele como deveria. Tem gente que fala, Deus sabe das motivações do meu coração. Gente, onde se tirou isso? Do seu coração, não da Bíblia, né? Para de basear quem Deus é nas suas próprias experiências, amém? Olha lá em Atos 16, versículo 16. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Muito bom, vamos lá. Atos 16, 16, a Bíblia diz, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Ou seja, existia uma mulher que tinha um espírito maligno
E baseado nesse espírito maligno, ela fazia profecias. Ela fazia algo que era um milagre. E muitas vezes a gente pensa, nossa, por ser um milagre, então veio de Deus. Não necessariamente. Muitos milagres são feitos por Satanás. Versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Imagina que chato isso. Você está pregando na universidade e no dia após dia e tem alguém lá seguindo você, gritando para as pessoas o que você quer fazer. É o que essa mulher estava fazendo aqui com Paulo, né? Versículo 18. Finalmente, Paulo ficou indignado. Então, finalmente, ele falou: chega disso. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha sido acabada, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Ou seja, percebendo que os caras não iam ter mais lucro pelo que essa mulher dizia, porque Paulo tirou o espírito dela, eles prendem Paulo. Porque essa é a ambição egoísta do homem, né? Se acabou o dinheiro, então agora eu tenho que me opor contra você. Ou seja, essa mulher, ela fazia profecias, mas ela estava com um espírito que não vinha de Deus. Que não vinha de Deus. Só o fato de fazer profecias e milagres não te faz alguém que está perto de Deus. Uma coisa não está totalmente interligada com a outra. Como você sabe que foi Deus que falou com você? Como você sabe? Pelo seu sentimento? Lembra? O que nos engana é o nosso coração. O seu sentimento diz que Deus falou com você? Como sabe que foi Deus que falou com você? Nós sabemos se o que foi falado com nós condiz com a Bíblia. Amém? Se condiz com a Bíblia, então foi Deus. Mas se não condiz, como você sabe que foi Deus que falou isso com você? Nós somos às vezes tão orgulhosos que nós temos a capacidade de saber e atribuir se a nossa experiência foi de Deus ou de Satanás. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Ah, isso passou comigo, mas isso foi Satanás que fez isso acontecer comigo. Como você sabe que foi Satanás? Ah, mas isso foi Deus que fez porque foi uma coisa boa. Como você sabe que foi Deus? Às vezes Satanás quer que coisas boas aconteçam com você para você ficar orgulhoso. Às vezes Deus quer que coisas ruins aconteçam com você, ruins, para que você seja humilde. Sim. Que foi o que aconteceu com Jó também. Deus permitiu que isso acontecesse com Jó. Ou seja, nós não sabemos, irmãos. A melhor coisa que a gente pode fazer é orar e ler a Bíblia. Amém. É orar e ler a Bíblia. Amém? Versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E uma das prisões que Paulo ficou, você pode visitar hoje, fica lá em Roma. É a prisão Mamertine, né? Eu fui lá com a Ana, é muito interessante, porque é um lugar muito pequeno, muito frio e muito difícil. Só de estar lá já traz... Então eles foram açoitados e foram jogados lá. Uau. E era um buraco que eles eram jogados lá no fundo. Mas pra gente tinha uma escada para descer, mas naquela época não tinha uma escada. Ou seja, eles jogavam os discípulos lá. Olha qual era a reação de Paulo aqui, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Essa é a reação de Paulo, porque ele entendia que aquilo lá foi permissão de Deus. E ele estava humilde. E ele estava passando pelo sofrimento, porque ele sabia que isso seria bom para ele. Essa é a humildade, irmãos, que nós precisamos ter, assim como a humildade de Paulo. Mesmo presos, eles eram os mais livres daquela cidade. Mesmo presos fisicamente. Eles não estavam culpando a Deus, eles estavam louvando a Deus. Louvando a Deus pelo que aconteceu com eles. A nossa adoração a Deus, ela deve ser incondicional e não emocional apenas. A nossa adoração a Deus não deve depender do que está acontecendo na nossa vida, das horas
do tempo, do espaço, não depende disso. A nossa adoração a Deus é incondicional. Porque quando você condiciona adorar a Deus em tal momento, você é orgulhoso. Porque Deus só deve ser adorado em tal momento. Não! Deus é adorado em todas as coisas. A melhor coisa, eu me sinto muito feliz quando isso acontece comigo. Quando eu estou no meu tempo com Deus e eu encontro uma maneira nova de adorar a Deus. Isso é incrível, irmãos. Sim. Eu, por exemplo, comecei a tocar violão nos meus tempos com Deus agora. Tocar guitarra nos tempos com Deus. E é tão legal quando você toca e você adora. Aprenda a fazer coisas novas. Teve uma vez que eu fui pro parque orar, junto com a Olímpia. E não sei, quando eu estava passeando com ela, foi um novo tipo de adoração a Deus. Eu estava adorando a Deus pelo gramado, pelas árvores, por tudo. E isso é algo legal. Quando eu olho para a Olímpia, para minha cadeirinha, e eu penso em como Deus olha para mim. Eu penso, nossa, às vezes eu vejo a Olímpia fazer algo, comer algo que vai ser ruim para ela. E eu digo não, ela não escuta. E às vezes eu penso, será que Deus me olha assim também? Quando eu faço algo que não é bom e Deus fala através de alguém para mim que não é bom e eu não escuto. E você busca formas novas de entender quem Deus é. Muito bom. Isso é incrível. A nossa adoração ela é atemporal, incondicional. Se você adora a Deus só quando você se sente bem, você é orgulhoso. A adoração não deve depender de como estamos, ela deve ser incondicional. Olha o versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Amém. Eles responderam, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e o da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Então, é só crer em Deus e você vai ser salvo? Não. Olha o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Uau. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que vocês e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Ou seja, Paulo ele confiou em Deus. Uau. As portas se abriram, ele poderia ter saído, mas quando ele viu que o carcereiro ia se matar, ele ficou na prisão. E ajudou o carcereiro, e batizou o carcereiro. Uau. E Deus, mesmo assim, depois falou para os magistrados soltarem Paulo depois disso. Amém. Versículo 37, Paulo disse aos seus soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados lataram os seus magistrados. Ou seja, Paulo tinha essas questões aqui, né? Os soldados relataram os seus magistrados, os quais ouviram que Paulo e Silas eram romanos. Ficaram aterrorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Uau. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, então partiram. Uau. Ou seja, depois da prisão eles vão para a casa de Lídia para se encorajar um pouco, amém? Porque não foi uma situação difícil, né? Eles precisavam de um encorajamento também, e aí eles saíram. O carcereiro ele estava prestes a se matar. O suicídio é o ápice do orgulho. O suicídio é o ápice. Quando você está disposto a tirar a sua própria vida, e foi a vida que Deus criou, é o ápice do orgulho. Mesmo quando a situação está difícil. De qualquer forma, o carcereiro ele morreria aqui, porque era a vida dele por Paulo que foi salvo. Mas ele confiou em Deus. Ele foi humilde. Ele deixou que Paulo ensinasse para ele o que ele precisava aprender. E depois disso, os magistrados falaram, ok, solta mesmo Paulo. A gente não precisa. E aí o carcereiro ficou vivo. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele foi humilde. Amém? Amém. O que salvou o carcereiro foi humildade. Uau. A humildade de ouvir os conselhos vai te salvar espiritualmente. Ser humilde para ouvir os conselhos de uns aos outros. Amém? Amém. Em conclusão, irmãos, Deus pode resistir aos orgulhosos,
mas não os humildes. Uau. Quando nós somos humildes, nós amolecemos o coração de Deus. Uau. Como família aqui em Lisboa, nós precisamos ser humildes. Amém. Se alguém te discipular, seja humilde. Quando você compartilhar sua fé, faça porque você está grato, porque você é humilde, e não por motivação egoísta, não por orgulho. Precisamos ser humildes, amém? Amém. Humildade é muito poderoso. Humildade não é falta de poder. Humildade é ter o poder só que sob controle. Isso é um coração de alguém humilde. Onde está o seu orgulho hoje? Saia daqui e reflita isso. Onde está o seu orgulho hoje? É no seu casamento? É com o seu marido? É com a sua esposa? Onde está o seu orgulho? É no seu trabalho? É com o seu discipulador? Reflita onde está o seu orgulho. Nós precisamos, homens, proteger a igreja do orgulho. Proteger as pessoas aqui do orgulho que vem de Satanás. Sabe por que a gente não viu batismos nesses últimos 2 meses na igreja? Não foi por falta de trabalho duro, foi por orgulho. Foi por orgulho. Mas nós aqui, se nós tomarmos a decisão de a partir de hoje sermos humildes, Deus vai querer nos usar ainda mais. Amém. Porque a Bíblia é clara, Deus se opõe aos orgulhosos. Ou seja, por que não está tendo? Porque Deus está se opondo com a gente. Mas se você tomar a decisão de ser humilde em qualquer momento do seu dia, em todo momento do seu dia, Deus vai abençoar aqui a igreja. Amém? Precisamos sair daqui e ser humildes. E entender que nós fomos salvos para servir as pessoas, Amém. fazer discípulos de todas as nações e para Deus dar todas as glórias. Amém.